fiz umas alterações ontem, mas foram poucas. E desenvolvi o tópico, mas mandei ontem no e-mail e eu coloquei em amarelo, como você me falou. Ah, tá joia. Deixa eu abrir meu e-mail, peraí. Ah, tá, achei aqui. É Giovana com 2 N, né? Isso. Deixa eu compartilhar a tela, que aí você me acompanha aqui. Tá. Beleza. Você tá vendo o seu artigo? Tô. Tá. Então você marcou onde que tinha que fazer a correção, né? Isso. Ah, tá. As duas primeiras correções, você achou o parágrafo muito extenso, aí você pediu para mim cortar ele no meio. Aí, esse primeiro eu coloquei o ponto e vírgula, né? E abri outro parágrafo. Não sei se tá da forma correta. Deixa eu só complementar aqui. Só complementar, né? Depois você corrige. Tá. Como você já colocou que olha para a empresa no primeiro, para não ficar repetitivo, vou colocar outra palavra, tá? Ah, tá. Essa explicação do Bussacarini, que ele está colocando aqui embaixo, é referente a essas duas, sobre o microambiente e o macroambiente ou não? Isso. É continuação, Ah, tá. Porque como você mudou, né? Agora não ficou muito claro. Que é uma explicação, ó. Eu acho que aqui você poderia, com as suas palavras mesmo, né, colocar, ó, Bussacarini cita diversas ações para procurar ser as empresas. A primeira, quer ver? A primeira que destaca o microambiente, ó, que é o que está aqui, né? Então, a primeira que destaca o microambiente é como o líder deve ter clareza sobre boas práticas de higiene e saúde e entender a clareza da gravidade, blá, blá, blá. Ponto. Ah, entendi. Aqui acho que era bom ponto. Para ficar mais claro, né?
Porque senão fica meio confuso. Aí, a segunda ação, que refere-se ao macroambiente, analisa o potencial de sobrevivência, né? Então você explica melhor, para não dar essa confusão, porque aí, pelo menos quem está lendo entende o que você está explicando. Tá. Tem certeza que é a explicação desse primeiro e do segundo mesmo aqui? Não lembro. Eu acho que, na verdade, esses dali são os exemplos das não, não é. Não é, então, eu tô lendo aqui, não tô vendo uma síntese ligada a cada uma dessas, do microambiente e macroambiente. Então, ó, aqui, eu não sei o que você quis dizer aqui, ou se você... Eu acho que não deve ser uma continuidade do material do Buscarini. É uma continuidade isso aqui mesmo? Tá dessa forma lá? Eu achei meio estranho. Agora, o que eu te aconselharia? Para ficar mais claro isso aqui, né? Aqui, ó, abrir um parágrafo aqui para dar uma explicação sobre isso. Se é que vai ter, tá? Teria que ter essa explicação do autor. Se não tiver mesmo para você explicar, fica meio jogado, né? Porque você começa, ó, modelos de ações eficazes. Karine cita um plano de ações para que as empresas tentem reverter as consequências da crise. Suas principais sugestões trabalham duas vertentes, o micro e o macro. A primeira trabalha a estratégia para o micro, que olha para as empresas internamente e procura trabalhar custos. A segunda, o macro... eu não sei, eu não consegui compreender aqui o significado disso. Esse busca Karine, você tá com as referências aqui embaixo ou não? Só para eu saber qual é? Tá, né? Deixa eu ver. Busca... Agora não lembro. Não, você não colocou. Para saber que material que é esse. Tá meio esquisito isso aqui, mas você dá uma olhada. Até porque você já entra direto no assunto, né? Apesar que acho que você já tinha feito isso antes. Você já tinha colocado direto, que você deu uma mudada aqui, colocou uma introdução. Mas... olhando o título e lendo, eu não achei muita relação, não. Porque aqui você fala modelos de ações eficazes para enfrentar o Covid. Aí você coloca que ele faz dois planos para uma empresa. Um que seria o micro e outro seria o macro. Aí você começa a explicar o micro, ele olha para a empresa internamente, procura trabalhar custos, processos, pessoas, relacionamento e cultura. Tá, mas o que significa isso? Como uma forma de enfrentar a Covid? Eu não consegui entender. A segunda destaca o macro por fora da empresa, buscando o fortalecimento das fontes da empresa e investir em novos canais de comunicação. Também não entendi onde que esses modelos vão dar, sei lá, meios para enfrentar o Covid. Porque se eu estou numa banca e eu leio isso aqui, eu vou querer tirar dúvida com você. E aí você vai ter que me explicar qual é a relação. Se você não souber, ou você tira isso, ou você acrescenta o que o autor quer dizer com isso para enfrentar o Covid. Tá? Tá. Então, assim, não está claro. Aqui sim, ó, aqui tá ok, ó. Buscar Karine inicia diversas ações para procurar auxiliar a empresa. A primeira é como o líder deve ter clareza, né? Sobre as práticas de higiene, saúde, entender a clareza da gravidade real em relação à crise da saúde. A segunda ação é analisar o potencial de sobrevivência a curto prazo, reduzir os custos, procurando estratégias com ações direcionadas a reduzir todo custo desnecessário. Se for o caso, até mesmo reduzir o prolabore e renegociar dívidas em procura de novas oportunidades de crédito. Fechar novas parcerias para novos clientes, mudar os canais de comunicação, procurar antecipar as vendas, investir em um novo plano de marketing, todas essas ações à procura de se adaptar ao cenário. Tenta verificar se de repente tem alguma relação aqui.
Eu acho que podia até retirar, né? Não, depende. Se você tem que pegar o texto lá e dar uma lida, né? Se isso tem relação ou não. Se de repente você deixou de colocar alguma informação que está lá, mas dá uma olhada. Se você achar que deve tirar, tira. Senão, Tá. Essa parte aí também você falou a mesma coisa, que estava muito grande, né? E aham. são dois exemplos. E o primeiro ali do Paris Buffet, que era para mim deixar de uma forma mais formal. Só cuidado na hora de escrever, ó. Que nem você coloca Jareta 2020. Aí depois você coloca de novo, Jareta 2020. Não é legal num contexto assim de português, né? Acho que o professor de português que for corrigir o seu trabalho, ele vai até te atentar a isso. Então, o que eu colocaria aqui, ó? Para não ficar igual. Pelo menos você não começa os dois parágrafos do mesmo jeito. Entendi. O serviço educacional eu não tinha feito. Ah, você fez agora? Isso. Ah, tá. Deixa eu ler então. Cuidado na hora de escrever. Lembra que isso aqui é um artigo científico. Se você fosse basear, né, e você está se baseando, né, porque é uma coisa muito recente, em artigos e jornais, revistas, né, internet, você precisa adequar os termos, né, que nem aqui, ó. Todos da diretoria aos colaboradores, passando por. Já dá na cara que você pegou de algum artigo, assim, ou de um artigo de jornal, de revista, ou de algum blog, alguma coisa, a pessoa falando, né? Então, não pega bem. Então, você tem que alterar. Você colocou de forma direta, você colocou aspa aqui, mas não terminou. E você foi de forma indireta. Então, já que você está falando de forma indireta, adequa, né, os termos aqui, né, ó. Que nem aqui, ó. Todos da diretoria, os colaboradores, ó, passando por todos os departamentos, estão atentos às demandas das escolas. Todos os setores de uma organização educacional, seja da diretoria, aos colaboradores, né, e os demais departamentos foram precisos se adaptar, entendeu? Às novas demandas acadêmicas, atender remotamente a mantenedores, coordenadores, alunos, famílias, buscando se adaptar ou superar, aí conta aqui, buscando superar as dificuldades impostas pela quarentena e obedecer, né, obedecendo não, quando você fala obedecendo é porque ainda está. O seu trabalho é científico, ele pode ser visto futuramente. Então, a obedecer às determinações impostas por autoridades de saúde e educação. Então, não sei se você percebeu, mas o linguajar aqui na hora de escrever, ele tem que ser mais formal. Ele não pode ser tão aberto igual está aqui e dando a entender, né, que ainda está ocorrendo, tá? Ficou claro? Tá muito pessoal, né? Isso, tá muito pessoal, exatamente.
Ó, que nem aqui, ó, o projeto ainda aguarda aprovação. Então, cuidado com isso, tá? Você pode colocar alguns projetos que, neste momento, né, ou nem colocar, né, ou colocar de uma outra maneira, que são projetos que poderão ser colocados em práticas, mudar o palavreado, né? Que nem aqui, ó, o projeto ainda aguarda aprovação. Ou então, se você quiser deixar assim, também pode. O projeto aguarda aprovação conforme data de outubro de 2020. Você vai analisar se é isso mesmo, tá? Entendi. Porque porque você está colocando isso, até você entregar o trabalho, que nem agora, se der certo a gente voltar dia 19, então isso aqui já caiu por terra, né? Pelo menos assim, para a área educacional superior, né? Aí você tem que analisar se isso aqui que ele está colocando para superior, deixa eu ver. Aqui não fala, né? Em que sentido? Se é ensino médio, fundamental? Aí você teria que deixar mais claro isso. Ó, agora em outubro, cuidado com essas palavras. Cuidado com o que você coloca. Acho que a questão aqui, o que você tem que focar aqui, ó, na questão dos serviços educacionais. Depois você vai ter que mudar o título, né, para adequar ao que você está falando de serviço educacional. Porque quando você coloca o título serviço educacional, quem está lendo pode imaginar várias coisas, né? Então você tem que criar um título adequado aí sobre o que está falando esse tópico. Acredito eu que a grande discussão aqui, né, é sobre as consequências da pandemia para a educação. Mais do que você, de repente, está falando, assim, aparentemente, a sua discussão, embora você não terminou também, né? Acho que você fez só um pedacinho, né? Tá bem curtinho. Então, de repente, também a sua discussão ela não pode ficar partindo desse lado, se vai abrir ou não vai. Mas, de repente, colocar as consequências da pandemia para o setor educacional. O que ele trouxe, né? Até você comentou, mas muito pouco, né? Esse lance aqui, ó. Essa parte aqui, acho que tem a ver com o que deveria ter sido falado aqui. Vou colocar de amarelo para você ver depois. Isso aqui, acho que seria mais o contexto que você deveria apresentar. Entendi. Focar mais na dificuldade que foi no setor educacional, ao invés de abrir ou não vai abrir. Você pode até destacar alguma coisa depois no final do tópico, se você quiser, para finalizar ele, deixando claro essa discussão da sociedade, mas uma coisa mais sucinta, né? Por quê? Porque a questão aqui é mostrar as consequências. Até depois que eu te falei. Você vai ter que adequar o título, de repente, ligado a isso, né? As consequências da pandemia para o setor educacional e colocar todas as situações problemáticas, de repente também colocar o que as escolas fizeram para se adequar a essa nova realidade, né? A essa nova situação, do que ficar discutindo se abre ou se não abre. Isso aí, né? Cada um fala uma coisa, então eu acho que não é o sentido aqui. E mostrar o que aconteceu e como que elas estão tentando se superar, né? Se elas não fechar mesmo as portas, com certeza. Muitas eu acho que vão fechar, ainda mais com a situação do ano que vem, que eu acredito que deve continuar, né? Algumas situações assim mesmo
negativas, e principalmente quando você ouve os alunos, né? E eles mesmos não querem voltar. Então, bem, isso aí você não vai colocar, tá? Isso não é necessário colocar. Mas a gente percebe pela própria pesquisa que eu fiz, né? Com as salas de aula, muitos têm receio, outros estão aproveitando da oportunidade, a gente sabe, né? Alguns estão aproveitando porque está mais fácil tirar nota. Então, muita gente está aproveitando da oportunidade também. Mas tem gente com medo mesmo, né? Que a mídia colocou esse medo e tal. Mas eu não vejo como uma discussão que você vai colocar aqui. A discussão é as consequências e como essas instituições procuraram se adaptar à nova realidade, tá? Tá. Maravilha. Porque é isso que você vai trabalhar depois no case, né? Você vai acabar trabalhando, ó, que nem aqui, ó. Você vai falar sobre a crise em si. Então você vai relatar, na verdade, no seu case, as consequências da crise para uma escola, que você vai pegar como caso, né? E vai descrever como que a escola está se mantendo. E quando você for fazer análise, até verificar se é uma escola que tem condições de manter, se ela a probabilidade dela fechar mesmo, se ela vai continuar, conforme a situação que está ocorrendo, tá? Tá. Agora, Giovana, lembra que nós estamos hiper atrasados. A ideia seria entregar agora em outubro, viu? O artigo pronto. Nós já estamos dia 5. E você nem começou o case ainda. Meu Deus. Meu Deus mesmo. Cada vez que você marca orientação, eu acho que vai trazer mais coisas e você traz pouca coisa. Então, eu estou preocupado. Você teria que dar uma atenção maior a esse artigo aqui para ver se consegue terminar. Dar um upgrade. A minha parte de serviço educacional foi meio complicado achar material no último tópico, sabe? Sei. Aí, o que eu peguei mais assim foi das revistas aqui da escola, que eu achei. Mas você não pesquisou E ainda vou. Dei uma procurada naquelas revistas que você me falou, mas teve uma que eu achei que era mais de 2019, os artigos. Ah, não, aí não tinha Aí nada. a outra nem. Oi? Aí não tinha nada a ver. 2019 não tem nada a ver. Não me auxilia muito. E os temas também do outro que eu achei também não questionava muito as coisas da pandemia, eram artigos de outras coisas. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Mas Se eu acho aqui, ó. Essa daqui, só tomar cuidado, ela foi escrita em 2020, né? Então é bom você sempre olhar a data, se não teve alteração. Mas de repente você vai ler e vai analisar o hoje. Verifica se dá para aproveitar alguma coisa dela. Tem material, sim, porque eu te falei, tem bastante coisa. A questão é saber pesquisar, né? Ó, as consequências da pandemia na educação. Ó, isso aqui já é atual, ó, 11 de junho de 2020, mais atual. Tá, ó. Como a pandemia de coronavírus impacta no ensino do Brasil, ó, 5 de abril. Educação e coronavírus, quais são os impactos? Olha, tem muito material, viu, Giovana? Por isso que eu achei isso. Você falou que estava difícil. Eu falei, mas como tá difícil? Só se fala nisso, né? Tem tanta gente falando disso. Eu acho que a questão é saber pesquisar. Eu coloquei consequências para o ensino, Brasil, pandemia, Covid-2019. Covid-19. Então, eu estou gravando a aula, né? Depois você... Bem, eu estou gravando, sabe o que eu esqueci? Peraí. Ah, estou gravando. Então, aí depois você vai ter ela, qualquer coisa, dá uma olhada. Mas material tem muito, ó. Tá vendo? Olha quanto material. Tá vendo? tá. Material, ó, esse aqui mais ainda, ó. 31 de julho, ó, 10 de agosto. Então, se você for procurando aí, você vai sempre achar. Sempre tem gente falando. Você entendeu? Então, material tem. Então, o foco... Eu não pesquisei assim mesmo, não. Eu não lembro como que eu pesquisei. Acho que eu fui direto nas revistas. O foco é, que nem eu te falei, é colocar as consequências da pandemia e não ficar discutindo se volta ou não volta, tá? Logicamente, se você quiser colocar um parágrafo sobre isso, você pode, mas não é esse o foco do tópico, tá? Tá.
Agora você tem que terminar isso daí. Vamos marcar um novo horário? Oi? Oi, professor? Você tem que terminar isso daí. É urgente acabar essa parte bibliográfica. Já tem que dar início à metodologia e já dar início ao case. A minha preocupação é o case, porque ele é demorado e você vai usar mais as suas palavras. E você tem que passar para o português ainda, quando terminar isso aqui. Então, tem que acelerar, dar uma acelerada para cada orientação que você marcar já trazer mais conteúdo do que trazer pouco conteúdo. Porque senão, né, fica difícil você terminar o artigo. Tá. Tá? Vamos marcar assim. Tá. Para que dia você quer? Pode ser. Deixa eu ver. Na quarta você tem horário? Não, essa semana eu não tenho mais nada. Não, da semana que vem. Da semana que vem, beleza. Para quarta-feira, qual horário? Das 8 às 9? Não. Na quarta-feira eu não trabalho de manhã. É só à tarde. Você trabalha à tarde, né? Pra mim, então. E na segunda? Na segunda é feriado. Eu esqueci. Que horário que é à tarde? À tarde, a partir das 14, né? E eu só vou ter uma. Meu horário vai até às 17. Mas eu tenho umas 16 já. Então vai ser das 14, Tá, então vamos. das 14 até as 16. Você tem essas orientações já? Já. Não, das 14. Ou são as livres? Das 14 às 16 está livre. Tá. Então vamos marcar das 14 às 13? Às 15, desculpa. Isso. 14 horas, dia 14 de outubro, então, tá marcado. Maravilha. Combinado. Vê se dá uma adiantada. Para terminar aquele tópico, né? Tem que terminar e começar já os novos, né? A metodologia, né? Metodologia, o case. A metodologia até que é rápida. Eu não vejo problema na metodologia. A minha preocupação maior é o case, né? Tá. Então, essa semana eu já podia terminar o tópico e fazer a metodologia, iniciar? De preferência, se você já puder começar a metodologia, termina lá a parte bibliográfica, já faz a metodologia, e na orientação, se você conseguir me enviar antes da quarta, né, lá para terça-feira, você me enviando, eu já quero ver se eu corrijo para quarta. E aí já adianta, né? Se você terminar algum desses tópicos, já encaminha para mim, então, na terça-feira. Mas na terça-feira de manhã, por porque aí eu tenho o dia para. Eu vou tentar fazer hoje à noite, que eu não tenho tanta aula, e aí eu te mando, que na terça de manhã consegue ver. Tá. Aí, assim que você terminar, você me manda, porque eu não vou olhar antes da terça, tá? Então, porque eu tenho várias orientações essa semana, então não vai dar tempo. Mas aí, você me mandando até depois do feriado, na terça de manhã, eu já consigo dar uma olhada até na quarta, né? E aquilo que você for fazendo, se der tempo de você fazer alguma coisa de terça para quarta, aí beleza, aí você me mostra na quarta-feira. Tá bom. Certo? A metodologia, você sabe como que faz? Você tem ideia? Você já pegou? Você está pegando aquele modelo que eu mandei de artigo para vocês verem? Tá lá no Classroom, tá? O modelo de artigo que eu peguei da professora Keila. Tá, eu lembro de ter. Eu tenho uma noção de como é, mas saber fazer mesmo acho que na hora. Mas eu tô olhando o case sim, deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Tranquilo. TC.
Aqui nesse case é materiais e métodos da pesquisa? Perfeito. Não, isso aí é a metodologia. Isso. Essa é a metodologia. Aí depois vem o case. Tá. Eu vou ler novamente e aí a gente conversa na próxima semana. Se eu tiver dúvida, eu mando no WhatsApp também. Lembrando que a metodologia você vai colocar de forma sucinta os métodos utilizados nesse trabalho, os métodos metodológicos utilizados para este trabalho. Tá? Você não tem que falar de todos os métodos, você vai falar só aqueles que está sendo usado pelo trabalho, que no caso é revisão bibliográfica, o estudo de caso, o tipo de instrumento que você vai usar para coletar informações, se é um questionário, se é um roteiro de entrevista, se é um checklist, se você vai usar mais de um. Então, você vai ter que falar como que eles vão ser desenvolvidos, para que servem, né, esses instrumentos. Esses instrumentos, eles vão ser utilizados no case. Então, quando você for falar do case, aí depois você vai falar dos instrumentos. Estou te falando isso porque tem muito aluno falando do instrumento e parece que não está percebendo que o instrumento é usado no case. Começa a falar do instrumento para depois falar do case. Na verdade, não. Primeiro é o case, né? E dentro do case você vai utilizar esses instrumentos para coletar informação, tá? Ah, entendi, tá bom. Ok? Aí não esquece que na metodologia também, de acordo com esses instrumentos que você vai desenvolver, eles têm que passar por um teste piloto, tá? Então você vai ter que pesquisar o que é um teste piloto, para quantas pessoas passa o teste piloto. Depois que passou o teste piloto, aí sim, você vai finalizar a metodologia. E aí você finaliza a metodologia com este teste piloto. Por quê? O teste piloto, por que ele serve? Para não ficar só eu e você corrigindo o questionário, se você for fazer um questionário, por exemplo, tá? Para coletar informação. Ou se você for fazer um roteiro de entrevista para coletar informação. Geralmente sou eu que corrijo, né? Aí eu te passo para você aplicar. E não é assim que funciona num artigo. Eu corrijo, eu analiso, eu te entrego, e você vai fazer o teste piloto com ele, tá? Depois você vai pesquisar o que é para você colocar na metodologia. Mas o teste piloto, nós vamos pegar uma amostra de pessoas, em média umas 10, 15 pessoas, que não vão responder esse questionário no case, tá? Eles vão fazer uma análise do questionário para verificar se não tem que fazer uma alteração, o que tem que melhorar no questionário que você vai aplicar, tá? Então, esse teste piloto tem que ser feito antes de você aplicar na escola o questionário. Entendeu? Ah, entendi. E aí, as correções que precisar ser feita, você vai relatar na metodologia. Então, a metodologia termina com o questionário, ou roteiro de entrevista, ou checklist prontinho, já feito o teste piloto, já com as correções que tem que ser feitas, que você vai relatar, tá? E aí sim nós vamos aplicar esse questionário, esse checklist, lá na empresa. Entendi. Tá? Então, bastante coisa também. Então, você tem que providenciar já esses instrumentos que você vai pesquisar. Porque é só depois de terminado de análise que você termina a metodologia. Tá. Então, você vai ter que dar uma adiantada aí, já começar a montar as perguntas, verificar, de repente você pode pesquisar na internet se tem alguma coisa pronta. Não para você pegar pronto um questionário, mas para você adaptar o seu com esse que você achar na internet. Tá? Aí para você não ficar perdido, né? Começar do zero. E aí você arruma isso, eu corrijo, depois a gente aplica para o teste piloto. Tá bom. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Só isso mesmo? Só. Então tá joia. Valeu, boa semana. Obrigada pro senhor também. Valeu, tchau, tchau.